É isso aí, galera. Vamos começar mais um novo tópico hoje do nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o período entre as guerras mundiais, né? Então, o que aconteceu aí entre o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 até o início da Segunda Guerra Mundial, que vai ser em 1939, né? Então, o que aconteceu entre 1918 a 1938, um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial? Esse vai ser o nosso tópico de hoje. Então, peguem aí a caneta, o caderno, o lápis, vamos fazer as anotações para tirar as dúvidas. Nossa habilidade é a habilidade 13, descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários, suas concepções e as práticas de extermínio. No caso aí, uma delas, o Holocausto, né, que nós vamos ver aí também na próxima aula, quando falarmos de Segunda Guerra Mundial. Né? Vocês estão lendo um livro aí da Anne Frank com a professora Sandra de língua portuguesa. Vamos utilizar esses materiais aí para as nossas aulas, ok? Então vamos entender um pouquinho aí deste período entre guerras que nós temos na Europa e no mundo sobretudo, ok? Sobre nossa habilidade, já está claro aí, nós vamos falar muito sobre o fascismo e sobre o nazismo, o que são esses pensamentos, onde surgiu, quem são os principais líderes, ok? Vamos lá então, a ascensão do fascismo. Vamos ver aí o que é o fascismo. Então, o fascismo nada mais é do que o regime político e filosófico que, semelhante ao imposto por Benito Mussolini, nós vamos ver já já quem foi Benito Mussolini, na Itália em 1922, baseia-se no despotismo, na violência, na censura, tem tendências para formas autoritárias ou ditatoriais, né? Só esclarecendo aí, o despotismo é uma forma de governo na qual uma única entidade governa com poder absoluto. O poder se estabelece sempre a uma entidade individual. Então, o fascismo, né, nós vamos falar muito sobre ele hoje, é uma ideologia, um pensamento político, né, baseado nisso, no poder absoluto na mão de uma pessoa, no caso o despotismo, na violência, né, o poder através da violência, e na censura, com formas autoritárias e ditatoriais. Né? O fascismo surge primeiramente na Itália com Benito Mussolini, conforme nós vemos aqui, se espalha por Portugal, pela Espanha, pela Alemanha, e na Alemanha encontra o Hitler, que vai fundar aí o Partido Nazista, que nós vamos ver um pouco à frente. Então, o que é as características do fascismo, né? Então, o fascismo ele vai surgir na Europa após a Primeira Guerra Mundial, né? O desemprego é muito grande na Europa e isso vai fazer com que pessoas comecem a duvidar do governo ali existente, né? da competência do governo ali existente. Surgem políticos e partidos autoritários, né? Ou seja, que tendem a tomar o poder à força. Aí, o governo é forte, dirigido por um líder único, como se fosse aí uma espécie de salvador da pátria. Né? Isso que Mussolini vai ser na Itália, que Hitler vai ser lá na Alemanha, uma espécie de salvador da pátria. Bom, o grupo, né, algumas características aí do fascismo. O grupo é prioritário e o indivíduo deve subordinar-se a ele. Então, dentro do fascismo, o importante passa a ser aí a ideia do grupo, do coletivo, e o individual acaba ficando um pouco de lado. Bom, a comunidade é vítima e qualquer ação sem limites legais ou morais contra seus inimigos é válida. Né? Ou seja, a questão aí do uso da força, né? Então, independente de qualquer ação, se ela é legal, se ela está na lei ou não, se for contra um inimigo, não importa. O importante é que é contra o inimigo, então vale. Né? Qualquer atitude contra o inimigo acaba valendo, independente se ela está na lei ou não. O fascismo também rejeita a democracia, né? Rejeita o liberalismo, rejeita o socialismo.
né? Então o fascismo ele tem essa característica de rejeição à democracia sobretudo, né? O que vale, como nós vemos ali do lado, é a opinião, a força do líder, né? Pensando no bem de um determinado grupo, né? Talvez não no bem da maioria e nem no bem individual, mas no bem de um determinado grupo que faz parte aí do fascismo. Então, não há democracia dentro do fascismo. Bom, os chefes são sempre do sexo masculino, conduzem a comunidade rumo a seu destino, né? Então, dentro do fascismo, nós temos uma questão aí do machismo também muito elevado, né? A mulher dentro do fascismo acaba ficando em segundo plano, né? Segundo, terceiro plano. Não há espaço de liderança para as mulheres dentro do fascismo, tá? Uma outra característica é a violência. Pode ser bela e à vontade, eficiente se o objetivo é o êxito da comunidade. Então, para os fascistas, eles não se importam com a violência. Então, se tem violência, mas que é para o bem deste grupo fascista, pode exercer a violência à vontade. Então, os fascistas, eles têm essa característica aí, né? De defender o seu grupo, mesmo que seja com a violência. E para eles, muitas vezes, a violência é algo bonito, né? Algo bom de se ver, certo? E por fim, um povo pode dominar os demais independente da lei humana ou da divina, né? E isso aí a gente vai ver muito no nazismo. O nazismo, o partido nazista, utilizando desta ideia do fascismo, né? De um poder dominar de um povo dominar outros povos, né? A questão da supremacia fascista, né? Então os fascistas são isso aí. Nós temos as características dos fascistas, né? Nós ouvimos hoje em dia muito falar, né, sobre fascismo daqui, aquele cara é fascista, aquele outro é fascista, né? E aqui nós temos algumas características então do fascismo, ok? Bom, aqui ao lado nós temos Benito Mussolini, né, o grande líder fascista italiano, né, aí no início do século XX, que vai inspirar outros fascistas, né, como eu disse, na Espanha, na Itália, em Portugal e sobretudo na Alemanha. Mussolini vai ser uma grande inspiração para Hitler. Bom, Benito Mussolini, né, foi professor primário, né, ou seja, deu aula aí da primeira, quarto ao quinto ano, vamos colocar assim aqui, como se fosse aqui no Brasil. Foi jornalista e defensor do socialismo, hein? Vejamos que o fascismo é totalmente contra o socialismo, mas Benito Mussolini, antes de ser um líder fascista, ele defendia o socialismo, chegando a ser perseguido por suas ideias. Porém, ao voltar da Primeira Guerra, Mussolini foi um soldado italiano na Primeira Guerra Mundial, abandonou o ideal socialista e fundou em 1919 os Fasci Italiani di Combattimento, né? Ou seja, o Partido Fascista Italiano, organização que deu origem ao movimento e ao Partido Fascista, defendendo um nacionalismo extremado, a subordinação do indivíduo ao Estado e devotando ódio às democracias e ao comunismo. Mussolini prometia que sob seu governo a Itália reviveria as glórias do Império Romano. E aí a gente vê dentro dessa fala de Mussolini, né, as ideias fascistas, né, de um nacionalismo extremado, ou seja, a Itália acima de tudo e acima de todos, né, a subordinação do indivíduo ao Estado. Todos deveriam ser subordinados ao poder fascista, né, ao líder fascista, e o ódio à democracia, né? Para os fascistas a democracia é um grande mal, né, que dá espaço aí para outros pensamentos que podem destruir a sociedade ideal que os fascistas imaginam criar aí. Tudo bem? Aqui nós vemos uma série de imagens, né, de Hitler e Mussolini, que foram aliados na Segunda Guerra Mundial, e eles começam essa amizade a partir aí de 1930, né, quando Hitler começa também a subir ao poder lá na Alemanha com o Partido Nazista, né, e é importante lembrar que para Hitler
Mussolini era um grande herói, né? Mussolini era uma grande inspiração para Hitler. Hitler se espelhou muito nas ideias de Mussolini, se espelhou muito em Mussolini. Tanto é que nós vamos ver aqui no próximo slide que o nazismo é um partido político que tem como ideia o fascismo, né? Então muita gente pergunta qual que é a diferença do nazismo para o fascismo, né? Então o fascismo é uma ideologia, né? São ideias, e o nazismo acaba sendo um partido político que tem como prática as ideias fascistas criadas aí, elaboradas sobretudo por Mussolini. Vamos lá então, o nazismo na Alemanha, né? Bom, então o nazismo, né, nada mais é do que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Também chamado de Partido Nazista. E aqui quando a gente fala desse Partido Nacional Socialista, né, não é o socialismo que nós vemos aí da esquerda, né, relacionado ao comunismo. É um socialista de social, né, de envolver um grupo, né, não um socialista relacionado ao comunismo ou às ideias de esquerda, aí, como nós conhecemos hoje. Vale lembrar que na época, né, e até hoje para algumas pessoas, o nazismo e o fascismo eram ideias, né, são ideias de esquerda. Né? E aí a esquerda, né, vai dizer que o nazismo era algo de direita e o povo que defende a direita vai dizer que o nazismo era algo da esquerda. Né? Vale lembrar aí essa distinção de direita e esquerda vem lá da questão da Revolução Francesa, que nós já vimos isso daí nas aulas passadas no ano passado. Né? Bom, o nazismo defendia então, né, um dos pontos fortes da ideologia nazista, desse partido nazista, um nacionalismo extremado, assim como o fascismo, e devotando ódio aos judeus, né, e aos comunistas, também pegando ideias lá do fascismo, né, que demonstra ódio a outras ideologias e à democracia. No caso do nazismo alemão, o ódio vai ser sobre os judeus e sobre os comunistas, né? E o grande líder do partido nazista foi Adolf Hitler, né, que conseguiu colocar as suas ideias em práticas através de um livro chamado Minha Luta, né, Mein Kampf, em alemão, que continha os princípios básicos do nazismo. Né? Hitler escreve esse livro em um período em que ele ficou preso. Ele tentou dar um golpe na Alemanha, né, em 1922, né, 22, 23, e acaba sofrendo, sendo preso, e aí dentro da prisão ele escreve este livro que contém as ideias nazistas. Este livro ficou proibido por muitos anos, aí era um livro proibido, foi proibido a impressão desse livro justamente por conter as ideias do nazismo, né, essa perseguição, esse ódio aos judeus e aos comunistas. Vocês que estão vendo aí o livro da Anne Frank com a professora Sandra em língua portuguesa, estão estudando também este período aí. Bom, o nazismo. O que defendia aí Hitler, né? Quais eram as principais ideias dele dentro do nazismo? A superioridade da raça ariana. Para Hitler existiria uma raça pura, a ariana, superior a todas as outras e da qual provinham os alemães. Então Hitler e os nazistas acreditavam que a raça deles, né, que a raça alemã, a raça ariana, era uma raça superior a qualquer outra. Junto com a raça alemã, nós temos os italianos, né, formando essa raça ariana. Né? Então os alemães, os italianos tinham essa ideia de raça ariana. A necessidade de um espaço vital. Tese segundo a qual os alemães precisavam conquistar territórios a fim de realizar plenamente como povo, né? Ou seja, o espaço vital da ideia nazista vai ser justamente as conquistas, né, dos outros povos, dos outros territórios, das outras nações. Hitler conseguiu fazer isso na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra. Né? E o antissemitismo, né? Ou seja, os nazistas justificavam seu ódio, né? O antissemitismo é o ódio, é a perseguição, né, aos judeus, dizendo que eles haviam contaminado a raça ariana. Assim, para salvar a Alemanha e purificar a raça ariana, os judeus deveriam ser eliminados, exterminados. Né? Então, durante
o fim aí da Primeira Guerra, muitos judeus migraram aí para a Alemanha, e segundo Hitler isso foi também um dos motivos que levaram a Alemanha a perder a Primeira Guerra Mundial, essa mistura de raças da alemã com os judeus. Então por isso começa essa perseguição, esse ódio aos judeus aí também. Bom, e aí vamos ver um pouquinho aí dessa perseguição, né? Então em 1933, né, Hitler, né, e o Partido Nazista proíbe o casamento e o namoro entre arianos e judeus, entre alemães e judeus, né? Os funcionários públicos judeus foram aposentados e proibidos de trabalhar na imprensa, nos tribunais e na saúde, e os estudantes judeus foram obrigados a usar um número de identificação para entrar nas escolas e nas universidades, né? Então aí a gente já começa a ver um pouco dessa perseguição. Em 1936, né, tudo isso antes da Segunda Guerra Mundial, os judeus foram expulsos do exército, né? Os judeus que faziam parte do exército alemão foram expulsos, né? Em 1938, os judeus foram obrigados a usar documentos de identidade e passaportes especiais, e seu patrimônio, né, lojas, comércios, foi bloqueado. Em novembro de 1938, militares nazistas promoveram um ataque violento aos judeus e às suas lojas, que ficou conhecido como Noite dos Cristais Quebrados, né? Além disso, centenas de sinagogas, que são aí os templos religiosos dos judeus, foram incendiadas e milhares de judeus foram presos e mandados para os campos de concentração. Aí ao lado nós vemos a imagem de um trem que levava os judeus para este campo de concentração, né? Então nós vamos ver que Hitler e o nazismo perseguiram muito os judeus, não só os judeus, né, mas judeus, homossexuais, negros, ciganos, né, foram todos perseguidos, além dos deficientes físicos, mentais, também eram todos eles mandados para o campo de concentração, né? Então os nazistas tinham este objetivo de mandar todos esses que contaminavam a raça ariana para os campos de concentração, ok? Bom, dentro ainda deste período entre guerras, nós temos a Grande Depressão, a Grande Crise de 1929, que vocês vão estudar aí como atividade complementar. Está na apostila, página 53, situação de aprendizagem 3. Então vocês vão realizar as atividades sobre este tópico dentro deste período. Então, entre as guerras, entre 1918 a 1939, que é o início da Primeira Guerra, nós vamos ter esses três grandes acontecimentos, né? O surgimento do fascismo, o surgimento do nazismo e a grande crise de 1929 nos Estados Unidos, que vão ser fatores, esses três fatores vão ser fatores fundamentais para o início da Segunda Guerra Mundial, que nós veremos na próxima aula. Tá? Então agora anotem as dúvidas, tirem as dúvidas na live, respondam o formulário e até a próxima aula. Obrigado, bons estudos a todos.